O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos escribas e fariseus esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nesse dia em que nós voltamos o nosso olhar para o coração sagrado de Jesus, a liturgia nos apresenta a face do bom pastor. O bom pastor é aquele que ama com um coração ardente. Deus tem sede de nós. A palavra nos apresenta um amor que é incondicional. É um amor que é infinito. Um amor sem medidas. Mas o Senhor também, a partir dessa fonte do amor, que é o seu próprio coração, nos convida a exercitar o mesmo amor. Um amor gratuito, um amor que seja generoso, um amor que seja transformador. Esse é o amor de Deus e esse deve ser o amor também daqueles que seguem a Jesus Cristo. E nós vemos que na primeira leitura, Deus é este pastor que vai de encontro às ovelhas mais desgarradas. São aquelas que estão perdidas, que são a prioridade dele. O Evangelho vai nos afirmar isso também. As ovelhas dispersas são aquelas que correm maior perigo. São aquelas mais vulneráveis. É por isso que Jesus, ele vai primeiro a essas. O amor dele pelas outras que estão seguras não diminui, pelo contrário. É um amor tão grande que ele deixa sim aquelas que já estão com ele, as pessoas que já estão numa caminhada de igreja, as pessoas que tiveram um encontro com o Senhor, para ir de encontro àquelas que estão mais machucadas, aquelas que estão sem direção. E é preciso que nós, como ovelhas, também compreendamos isso, porque senão a gente vai ficar naquela síndrome do irmão mais velho que acha que é injustiçado porque o irmão mais novo, talvez menos experiente, mais imaturo, que precisa de mais cuidados, recebe um amor dentro daquela realidade dele. Aqueles que entendem, ou pelo menos aqueles que acolhem o amor de Deus, tem que ter esse olhar dele para com as pessoas. Senão nós sempre vamos achar que aqueles que estão num caminho errado, aqueles que estão caindo constantemente nos mesmos pecados, não têm o direito, não são merecedores. E o Evangelho, bem como todas as leituras, nos mostram o contrário. Deus é aquele que vem de encontro a quem mais precisa dele. E o amor dele continua na mesma medida por todos, mas é um amor que se manifesta de uma maneira diferenciada para aquele que ainda não se apercebeu desse amor.
são aquelas que precisam ser resgatadas, as ovelhas que o Senhor quer que nós também possamos ir ao encontro. Porque o Senhor quer nos fazer mensageiros da sua esperança. Quem sentiu, ou quem sente a presença de Jesus, e quando eu falo sentir, não estou falando somente sentir na pele, de forma emocional, mas quem realmente faz uma experiência de ver Deus atuando, de ver a providência dEle, de cada vez mais sentir que Ele tem sinais muito sutis, mas muito claros para nós. Este tem que ser o primeiro a ser instrumento dEle para as outras pessoas. E assim, nós vamos nos deixando curar. Nós que também somos ovelhas feridas. Quem sabe onde dói e quem sabe que o amor de Deus é a nossa cura, consegue também olhar para o outro com mais compreensão, com mais misericórdia, com mais compaixão, o olhar do bom pastor. Quantos de nós lutamos contra vários pecados, inclinações? Quantos de nós tentamos nos libertar de tantas amarras e buscamos na confissão esse meio sagrado para que a gente possa, de fato, ter uma vida mais livre, uma vida mais plena, mais digna? E acontece de cairmos novamente no pecado. Então a gente sabe o quanto que a natureza humana, ela foi machucada pelo pecado e o quanto nós temos hoje tantas ocasiões de pecado. Mas Jesus é aquele que quer curar o ser humano por dentro. Às vezes a gente olha só o pecado, mas a gente não consegue ver onde está de fato a raiz dele. Então, por detrás de tantos pecados que desorganizam a vida das pessoas, nós temos uma sede imensa de amor, uma sede imensa de sentir-se visto, ou ainda de sentir-se protegido, ou quem sabe de ter a paz e a serenidade que o nosso coração anseia, ou ainda de experimentar alegria capaz de nos dar entusiasmo. Então, no fundo, existe no coração humano um desejo do bem, do belo, do justo, do verdadeiro. O grande problema é que na nossa natureza ferida, nós às vezes confundimos as coisas. Então vamos começar por aqueles vícios que são mais evidentes, não é? Das pessoas que têm uma dependência química, e isso se revela de uma maneira assim desastrosa, não só na vida daquela pessoa, fisicamente falando, mas também na vida da sua família, que acaba sentindo o impacto de tudo aquilo que vai desorganizando a pessoa e tudo aquilo que está ao redor dela no que diz respeito aos seus familiares, né? Então nós vemos que há muitos dependentes químicos que no fundo eles queriam paz interior, daí procuram em determinada droga aquela sensação de tranquilidade que depois vai fazer com que eles se sintam mais inquietos ainda, mais ansiosos, mais imediatistas e intolerantes, porque passa. Ou ainda, aqueles que gostariam de se sentir valorizados, gostariam de se sentir capazes, e daí procuram em outra droga essa sensação de poder, de capacidade, e depois isso despenca. Ou ainda aqueles que desejam ter o ânimo, né, força, e vão procurar isso em uma determinada droga que pode trazer até euforia, mas que depois faz com que a pessoa se deprima. Então vocês percebem que no fundo existe um desejo de algo mais, só que da forma errada. Esse é o vício que nós repudiamos, mas existem outros vícios, mais sutis, que são aqueles que vão tomando a nossa alma e vão nos escravizando, não é? Então são aqueles
em que a gente deixa algo entrar pelos nossos olhos e quando a gente vê, a gente está preso àquilo de tal maneira que a gente vai entrando no automático, né, das atitudes. Então seja o vício na área da sexualidade, seja o vício até mesmo de olhar para as pessoas com um olhar de julgamento, seja aquele vício de olhar para o outro e querer aquilo que é do outro. Isso também é vício, né? Porque é algo que vai nos prendendo. É o desejo de possuir o outro, possuir as coisas, possuir, quem sabe, até uma perfeição que talvez a gente não veja no outro, e por isso que a gente acaba tendo o vício de falar mal do outro, para a gente se sentir um pouquinho melhor do que o outro, cujo erro, às vezes a gente aumenta, coloca uma lente de aumento. Então são vícios que precisam ser extirpados da nossa vida, para que nós nos sintamos valorizados. A gente não precisa diminuir ninguém. Para que nós nos sintamos preenchidos, a gente não precisa ficar se enchendo de coisas que nos distraem, mas depois nos tornam mais vazios ainda. O Senhor quer fazer uma cura que seja profunda no nosso ser. Então hoje nós não vamos focar simplesmente no vício. Nós vamos sim olhar para a libertação que Deus quer fazer e que nós desejamos. Nós queremos ser livres para agir dentro do plano que Ele tem para nós. Porque Ele nos deu um coração de filhos. E um coração que clama, Abba, Pai. Então um coração que quer sentir que é protegido. Porque o bom pastor é assim. É aquele que nos guia por caminhos seguros. E nós não queremos nos contentar apenas com coisas que parecem que nos dão segurança. Nós queremos, de fato, saber que o Senhor nos dá coragem, o Senhor nos dá meios, Ele nos dá a sua providência para que as capacidades que Ele colocou em nós possam, de fato, se concretizar com aquilo que Ele mesmo quer realizar com a nossa abertura de coração. Então nós queremos vencer o medo através da confiança. Nós queremos vencer aquela insaciedade buscando aquele que nos preenche de fato. A gente quer vencer toda a tristeza, porque a tristeza também pode cair num vício, fazer a pessoa cair num vício do vitimismo, né? Ou da autopiedade, ou ainda de se contentar com aquela situação. O vício é aquilo que se repete, é aquilo do qual nós não saímos. Então o Senhor quer sim romper as amarras de tudo aquilo que talvez nos torna, quem sabe, preguiçosos ou mais incapazes, aquilo que vai nos incapacitando. Ele quer de fato mostrar que Ele veio para que nós redescobríssemos quem nós somos. Nós somos tão preciosos para Deus que Ele é capaz de deixar até mesmo outros que já começaram a ser curados para que nós tenhamos a cura. E não espere, amado irmão e irmã, você estar totalmente curado para servir a Deus e para ser instrumento de cura. Porque o Senhor vai nos curando também no caminho, como Ele curou aqueles leprosos. É preciso ir ao encontro de Jesus. É preciso sentir a sua presença para que nós nos deixemos realmente restaurar por Ele. Se você está aqui, você está caminhando, porque você não se contentou apenas em ficar em sua casa, se lamentando daquilo que não deu certo, ou daquele erro no qual você cai constantemente. Você está aqui porque você está lutando. E porque você acredita na força de Deus. Nós também buscamos a confissão
porque sabemos que ela é um caminho de cura. Ninguém pode pensar que a confissão é um ato mágico, porque senão se frustra. Porque a tentação continua rondando, assim como ela esteve presente até o último instante da vida de Jesus. Mas, cada vez que nós nos deixamos curar por esse que se deixou ferir por nós, nosso Senhor, nós vamos nos tornando mais próximos dele. E, consequentemente, nós vamos também permitindo que aquele mal, aquele pecado, vá perdendo força em nós. Não pense que é desistindo que as coisas vão, então, andar por si só. Não, pelo contrário, não é? Nós sabemos que desistindo, nós vamos retroceder cada vez mais. Tem pessoas que dizem, deixa desse jeito mesmo, e vai levando e arrastando uma série de outras coisas. Nós queremos cada vez mais nos deixar curar. E quem faz este processo de cura em si, é alguém que também vai olhando para o outro e a sua vida, o seu olhar, as suas palavras também vão trazendo cura às outras pessoas, porque Deus quer que nós participemos da cura dos outros para que nós sejamos curados. Quantas pessoas foram curadas da depressão depois que elas se sentiram primeiro acolhidas por Deus, amadas, carregadas por Ele, e começaram a dar passos, saindo de si mesmas e olhando para outras pessoas, se sentiram úteis? Quantas pessoas foram curadas, ou estão no processo de cura, estão sóbrias, depois que elas começaram a compartilhar a sua experiência, suas pequenas vitórias, com a graça de Deus, com outras pessoas que têm feridas muito parecidas com as delas. E assim, essas pessoas vão se mantendo mais fortes e vão também curando as outras, sem perceber que estão se deixando curar por Deus. Nós queremos, amados irmãos, vencer todo o conformismo. Nós queremos também nos desfazer de coisas que não são nossas. Aquelas que talvez são experiências de nossos antepassados, de outras pessoas que vieram antes de nós, e que talvez espiritualmente nós fomos reproduzindo aquele pensamento, aquela atitude, sem perceber. Então o Senhor quer quebrar isso, e nós não estamos aqui para culpar nenhum antepassado, e nem para achar que é ele ou ela que é o responsável pelo que nós estamos vivendo, mas nós queremos tomar consciência de que o Senhor quer fazer uma nova história. Tem muitas coisas que são padrões, talvez de outras pessoas que vieram atrás de nós, antes de nós, melhor dizendo, e que agora precisam ser desfeitos na nossa vida, nesse momento da graça que Deus nos dá. É esta a cura que Deus quer realizar. E curando a nós, Ele também vai curando outras pessoas que estão conosco, porque a cura de fato acontece no coração que se deixa visitar por Deus e num coração que começa a agir como Ele, o bom pastor que nos recebe e quer também que nós recebamos o outro da forma como ele se encontra, para que ele e nós não fiquemos da mesma forma, mas sejamos sim amados e pelo amor regenerados pelo coração sagrado de Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da